Anos 90, Ceará. Um fóssil único, um crime perfeito e uma mentira que enganou a ciência mundial por anos. Este dinossauro brasileiro foi roubado, falsificado e vendido no mercado negro internacional. Munique, Alemanha. Paleontólogos descobrem algo perturbador. Camadas de gesso, ossos colados, anatomia obscurecida. Alguém havia falsificado o fóssil para aumentar seu valor. E ficaram tão irritados que deram um nome apropriado ao animal. Irritator challengeri, 7 metros de terror piscívoro. Focinho de crocodilo, dentes como arpões, garras mortais. O pescador supremo da Chapada do Araripe há 110 milhões de anos, mas sua jornada estava apenas começando. Ele pertencia a Spinosauridae, a família mais bizarra de dinossauros carnívoros. Spinosaurus 15 metros, Baryonyx, o garra pesada. Suchomimus, a armadilha de peixes, todos conectados por uma história evolutiva extraordinária. Mas o Irritator foi arrancado ilegalmente de sua terra natal, contrabandeado através do Atlântico e vendido por dezenas de milhares de dólares. Patrimônio científico brasileiro transformado em mercadoria no mercado negro europeu. Uma história que se repete todos os dias. Durante anos, cientistas brasileiros travaram batalha hercúlea, diplomacia internacional, processo legal, pressão pública, a luta para trazer de volta o que foi roubado. Um símbolo de resiliência da paleontologia brasileira. Esta é a história completa de Irritator: crime, ciência, repatriação e sobrevivência. 45 minutos que vão mudar sua visão sobre tráfico de fósseis e patrimônio científico brasileiro. Assista agora. Anos 90, interior do Ceará. Um fóssil único, um crime perfeito e uma mentira que enganou a ciência mundial por anos. Esta é a história de Irritator challengeri, o dinossauro brasileiro que foi roubado, falsificado e vendido ilegalmente no mercado negro internacional. E quando paleontólogos finalmente descobriram a verdade, ficaram tão irritados que deram esse nome ao animal: Irritator, literalmente, o irritante. Mas esta não é apenas a história de um dinossauro. É a história de como o Brasil perde seu patrimônio científico para traficantes internacionais. Como fósseis insubstituíveis, testemunhos de 110 milhões de anos de história, são arrancados ilegalmente de suas rochas, falsificados e vendidos para colecionadores ricos na Europa e Estados Unidos. E como os cientistas brasileiros travam uma batalha hercúlea para trazer de volta o que foi roubado. O que você está prestes a descobrir vai te deixar indignado. Vai te fazer questionar quanto da nossa história natural já foi perdida. E vai te mostrar que paleontologia não é apenas sobre dinossauros mortos há milhões de anos. É sobre proteger o que pertence ao Brasil agora, hoje, neste momento. Mas antes de mergulharmos nesta investigação paleontológica, se você quer descobrir mais sobre os crimes contra o patrimônio científico brasileiro e as histórias dos dinossauros que quase perdemos, deixe seu like agora e inscreva-se no canal. Este vídeo faz parte da playlist Brasil Pré-Histórico, onde revelamos não apenas as criaturas que habitaram nosso país, mas também as lutas para proteger suas memórias. Ative o sininho, porque o que você vai aprender nos próximos 45 minutos vai mudar completamente sua visão sobre tráfico de fósseis. Chapada do Araripe, nordeste do Brasil. Essa região, que atravessa os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, é um dos locais mais importantes do mundo para a paleontologia. As rochas da Formação Santana e Formação Romualdo, depositadas há cerca de 110 milhões de anos durante o Cretáceo Inferior, preservam alguns dos fósseis mais perfeitos já descobertos. Pterossauros com asas inteiras articuladas, peixes com escamas individuais visíveis, insetos com asas translúcidas preservadas. A qualidade de preservação é tão excepcional que até mesmo tecidos moles, órgãos internos e conteúdo estomacal podem ser observados. É uma janela única para o passado Cretáceo, um tesouro científico de valor incalculável. Mas essa riqueza paleontológica
é também uma maldição. Porque onde há fósseis valiosos, há mercado negro. E onde há mercado negro, há crime organizado. Coletores ilegais, muitas vezes moradores locais desesperados por dinheiro, são recrutados por atravessadores que trabalham para redes internacionais de tráfico. Eles sabem onde estão os melhores fósseis. Sabem como extraí-los rapidamente, sem cuidado científico, apenas focando em maximizar lucro. Um fóssil que seria estudado por décadas por cientistas brasileiros é arrancado da rocha em horas, embrulhado em jornal velho e contrabandeado através de fronteiras porosas. Em 1996, algo extraordinário foi descoberto por esses coletores ilegais. Um crânio de dinossauro carnívoro, quase completo, de um tipo nunca visto antes no Brasil. Era longo, achatado lateralmente, com dentes cônicos e curvos. Parecia um crocodilo, mas claramente não era. Era algo especial. Os coletores sabiam que tinham algo valioso, mas não tinham ideia do quão valioso. Eles levaram o fóssil para atravessadores locais, que por sua vez o venderam para intermediários maiores. E então o fóssil começou sua jornada ilegal. Mas aqui está onde a história fica mais sinistra. Antes de ser contrabandeado para fora do Brasil, alguém decidiu melhorar o fóssil. Para aumentar seu valor de mercado, partes foram adicionadas usando gesso, resina e outros fósseis fragmentados. Ossos que não pertenciam ao crânio original foram colados nele. Rachaduras foram preenchidas e disfarçadas. A anatomia real foi obscurecida por camadas de falsificação. O objetivo era claro: fazer o fóssil parecer mais completo, mais impressionante, mais caro. E funcionou. O fóssil falsificado foi contrabandeado para fora do Brasil através de rotas conhecidas no mercado negro. Provavelmente saiu através de portos no Nordeste, escondido em cargas legítimas. Atravessou o Atlântico em navios cargueiros, chegou à Europa sem levantar suspeitas alfandegárias. E então, em algum momento do final dos anos 90, o fóssil apareceu em Munique, Alemanha. Foi oferecido para venda no mercado de colecionadores privados. O preço, dezenas de milhares de dólares. O comprador? Um colecionador anônimo que logo percebeu que havia comprado algo realmente especial. Mas o colecionador também percebeu algo perturbador. O fóssil havia sido alterado. Partes não pareciam originais. A preservação era inconsistente. Havia sinais claros de manipulação. Felizmente para a ciência, esse colecionador específico tinha consciência. Em vez de simplesmente manter o fóssil em sua coleção particular, ele contactou paleontólogos profissionais, e o fóssil acabou nas mãos de cientistas do Museu Estatal de História Natural de Stuttgart, na Alemanha. O que aconteceu a seguir foi uma investigação científica digna de um thriller policial. E a descoberta da verdade deixou os paleontólogos tão frustrados, tão irritados com a falsificação, que quando finalmente puderam nomear cientificamente a nova espécie, escolheram um nome apropriado: Irritator. O irritante. O dinossauro que irritou profundamente todos que tentaram estudá-lo. Mas quem era realmente o Irritator? O que os cientistas descobriram quando removeram todas as camadas de falsificação? E como essa descoberta mudou nossa compreensão sobre dinossauros carnívoros no Brasil? Para responder essas perguntas, primeiro precisamos entender o paraíso perdido onde Irritator viveu há 110 milhões de anos. Cretáceo Inferior, 110 milhões de anos atrás. A região que hoje conhecemos como Chapada do Araripe era um ambiente radicalmente diferente. Não havia o sertão seco e árido que vemos hoje. Em seu lugar, um complexo sistema de mares rasos, lagoas de água salobra, rios sinuosos e praias extensas. O Oceano Atlântico estava apenas começando a se formar. América do Sul e África haviam se separado recentemente. E o jovem oceano entre eles era estreito, quente e repleto de vida. Conexões marinhas intermitentes entre esse proto-atlântico e o grande oceano Tétis ao norte criavam um ambiente único, uma mistura de águas marinhas e continentais. A temperatura era significativamente mais alta que hoje.
cerca de 6 a 8 graus Celsius acima da média atual. Não existiam calotas polares, o nível do mar era alto, inundando vastas áreas costeiras. E a Chapada do Araripe estava exatamente na interface entre terra e mar, criando um mosaico de habitats extraordinariamente diversos. Imagine praias de areia branca ladeadas por florestas de coníferas e plantas com flores primitivas. Lagoas rasas de água salobra, parcialmente isoladas do mar, onde a salinidade variava com as estações. Rios que desaguavam trazendo sedimentos ricos em nutrientes do interior continental. E mares rasos transparentes, repletos de peixes, tubarões, tartarugas e répteis marinhos. O que tornava a Formação Santana e a Formação Romualdo tão especiais não era apenas a diversidade de vida, mas as condições excepcionais de preservação. O fundo de muitas dessas lagoas e mares rasos era anóxico, completamente sem oxigênio. Quando animais morriam e afundavam até essas profundidades, a decomposição era drasticamente desacelerada. Além disso, o sedimento era fino, calcário, depositado suavemente. Corpos eram rapidamente cobertos antes que pudessem ser perturbados por necrófagos ou correntes. O resultado? Fósseis tão perfeitos que parecem fotografias tridimensionais da vida cretácea. Nos céus, dezenas de espécies de pterossauros dominavam. Tapejara, com sua crista extravagante, pescava em águas rasas. Thalassodromeus, com crista óssea enorme, planava por horas sobre as lagoas. Tropeognathus, o gigante com 9 metros de envergadura, mergulhava no oceano para capturar peixes grandes. Nos rios e lagoas, crocodilomorfos diversos espreitavam. Araripezuchus, um crocodilo pequeno e terrestre, caçava nas margens. Bauruzuchus, maior e mais robusto, era um predador ágil que competia com dinossauros menores. E nas águas mais profundas, crocodilos marinhos verdadeiramente gigantes aguardavam presas desavisadas. As águas eram dominadas por peixes. Vinctifer, um predador de 2 metros com dentes afiados, caçava em cardumes. Calamopleurus, com sua armadura óssea, navegava mais devagar, mas com segurança. Racolepes, menor e mais ágil, formava cardumes massivos que escureciam a água quando passavam. Tartarugas marinhas gigantes, ancestrais das tartarugas modernas, vinham às praias para desovar. Tubarões primitivos patrulhavam as águas mais profundas. E em alguns locais mais afortunados, pequenos répteis marinhos, distantemente relacionados aos grandes plesiosauros e ictiossauros que dominavam oceanos mais profundos, encontravam refúgio. Mas onde estavam os dinossauros? Curiosamente, dinossauros são relativamente raros na Formação Santana e Romualdo, comparados a pterossauros, crocodilos e peixes. A razão é simples. Este era um ambiente principalmente aquático. Dinossauros, sendo animais terrestres, só apareciam ocasionalmente nas margens. Mas quando apareciam, eram espetaculares, e um dos mais espetaculares de todos era um predador bizarro perfeitamente adaptado para caçar peixes, Irritator challengeri. Irritator não era um dinossauro típico. Ele pertencia à família Spinosauridae, um grupo de terópodes altamente especializados que evoluíram características únicas para a piscivória. Enquanto a maioria dos dinossauros carnívoros tinham bocas cheias de dentes em forma de lâmina para rasgar carne de presas terrestres, Spinosaurídeos desenvolveram algo completamente diferente. Suas bocas eram longas, estreitas e achatadas lateralmente, muito parecidas com focinho de crocodilo ou gavial moderno. Essa forma hidrodinâmica permitia movimentos rápidos debaixo d'água com mínima resistência. Os dentes eram cônicos, ligeiramente curvos para trás, perfeitos para perfurar e segurar peixes escorregadios, mas não para cortar carne de grandes presas terrestres. As narinas eram posicionadas mais para trás no crânio do que na maioria dos terópodes, permitindo que mantivessem a maior parte do focinho submerso enquanto respiravam na superfície. Os olhos eram posicionados alto no crânio, também permitindo visão enquanto o resto da cabeça estava debaixo d'água.
As garras das mãos eram longas, curvas e extremamente afiadas, funcionando como arpões para agarrar peixes. Estudos biomecânicos sugerem que espinosaurídeos podiam realizar movimentos de gancho extremamente rápidos, semelhantes ao que ursos pardos modernos fazem ao pescar salmões. Irritator provavelmente caçava de duas maneiras. Primeiro, vadear águas rasas de lagoas e margens de rios, como garças modernas, mergulhando o focinho rapidamente quando detectava movimento. Segundo, nadar ativamente em águas mais profundas, usando suas pernas poderosas e cauda para propulsão, perseguindo cardumes de peixes. Evidências de outros espinosaurídeos mostram que eles podiam passar tempo considerável na água. Seus ossos eram densos, não pneumatizados como na maioria dos terópodes, fornecendo lastro para a natação. Suas patas traseiras eram robustas, possivelmente com membranas entre os dedos para a natação mais eficiente. Com cerca de 7 a 8 metros de comprimento e pesando aproximadamente 1 tonelada, Irritator era um predador formidável. Mas ao contrário de terópodes terrestres como o Tyrannosaurus ou Carcharodontosaurus, que dominavam através de força bruta, Irritator dominava através de especialização. Ele era o pescador supremo da chapada do Araripe Cretácea. Mas toda essa especialização criava uma vulnerabilidade, dependência de ambientes aquáticos ricos em peixes. Quando as condições ambientais mudavam, quando lagoas secavam durante estações secas, quando peixes migravam, Irritator enfrentava crises. Fósseis de espinosaurídeos frequentemente mostram sinais de estresse nutricional, períodos onde a alimentação era escassa. E 110 milhões de anos depois, muito após sua extinção, Irritator enfrentaria outra crise: ser roubado de sua terra natal, falsificado e quase perdido para a ciência. Mas antes de chegarmos à descoberta da falsificação, precisamos seguir a jornada do fóssil até Munique, onde paleontólogos meticulosos começariam o trabalho de detetive científico que revelaria a verdade. Final dos anos 90, Museu Estatal de História Natural de Stuttgart, Alemanha. O crânio fossilizado chegou envolto em mistério e expectativa. Os paleontólogos David Martil e Eberhard Frey, especialistas em répteis mesozoicos, receberam o espécime com um misto de excitação e cautela. Mesmo antes de começar qualquer preparação científica, algo parecia errado. A superfície do fóssil era irregular demais. Algumas áreas mostravam osso genuíno magnificamente preservado, típico da formação Romualdo. Outras áreas pareciam suspeitosamente uniformes, sem a textura característica de osso fossilizado. E havia linhas sutis, quase invisíveis, sugerindo que partes haviam sido coladas. Martil e Frey iniciaram o que seria meses de trabalho meticuloso. Usando microscópios, luz ultravioleta, raios-x e ferramentas de preparação delicadíssimas, começaram a dissecar o fóssil camada por camada, e a cada dia ficavam mais irritados com o que descobriam: gesso. Camadas e camadas de gesso preenchendo espaços vazios. Não gesso moderno aplicado cientificamente para estabilização, mas gesso aplicado grosseiramente para enganar. Fragmentos de outros fósseis, de animais completamente diferentes, colados no crânio original para fazê-lo parecer mais completo. Resina epóxi disfarçando rachaduras e preenchendo buracos onde ossos genuínos haviam sido danificados durante extração ilegal. O mais frustrante era que sob todas essas falsificações estava um fóssil genuíno extraordinário, um crânio quase completo de um espinosaurídeo, preservado em 3 dimensões, com detalhes anatômicos raramente vistos em dinossauros carnívoros. Mas para alcançá-lo, para revelar sua verdadeira anatomia, os cientistas precisariam desfazer o trabalho dos falsificadores sem danificar o osso original. Era como restaurar uma obra-prima renascentista pintada por cima por um falsificador moderno. Exceto que esta obra-prima tinha 110 milhões de anos e era única na ciência. Um movimento errado, uma ferramenta aplicada com pressão excessiva e informações científicas irreplacíveis seriam perdidas para sempre. Martil começou a usar ferramentas pneumáticas de dentista, removendo gesso micrograma
por micrograma. Frey utilizou solventes químicos específicos que dissolviam resinas artificiais, mas não afetavam o osso fossilizado. Sob luz ultravioleta, podiam ver exatamente onde terminava o osso genuíno e começavam os materiais falsos, pois fossilizavam de maneiras diferentes sob UV. Semanas se transformaram em meses. O que deveria ser uma descrição científica rápida de uma nova espécie tornou-se uma investigação forense paleontológica, e a cada camada de falsificação removida, mais da verdadeira anatomia era revelada. O crânio era longo e baixo, medindo cerca de 80 centímetros de comprimento total. A extremidade frontal, o pré-maxilar e maxilar, formavam um focinho estreito e alongado, comprimido lateralmente como o de um gavial moderno. Os dentes eram cônicos e levemente curvos, sem serrilhas, totalmente inadequados para cortar carne, mas perfeitos para perfurar e segurar peixes escorregadios. A mandíbula inferior era especialmente reveladora. Era profunda verticalmente, mas estreita lateralmente, uma combinação que fornecia força de mordida focada em uma área pequena, ideal para perfurar através de escamas de peixes, mas não para rasgar carne de grandes presas. As articulações da mandíbula mostravam grande mobilidade, permitindo ao animal engolir presas relativamente grandes inteiras. As narinas estavam posicionadas mais posteriormente no crânio do que na maioria dos terópodes, atrás das órbitas oculares, em vez de na ponta do focinho. Isso permitia que o animal mantivesse a maior parte do focinho submerso, enquanto ainda respirava ar na superfície, exatamente como crocodilos modernos fazem ao espreitar presas. As órbitas oculares eram posicionadas alto e lateralmente no crânio, fornecendo visão binocular limitada para frente, mas excelente visão periférica. Essa configuração é típica de predadores aquáticos que precisam detectar movimento de peixes em água turva vinda de múltiplas direções. Mas a descoberta mais extraordinária estava na parte posterior do crânio. O occipital, a região onde o crânio se conecta à coluna vertebral, mostrava músculos de pescoço extremamente desenvolvidos. Essas inserções musculares massivas sugeriam que Irritator podia realizar movimentos de cabeça incrivelmente rápidos e poderosos, essenciais para capturar peixes ágeis com golpes súbitos do focinho. Análises da cavidade cerebral revelaram que o cérebro de Irritator tinha proporções diferentes da maioria dos terópodes. As regiões olfativas eram moderadamente desenvolvidas, úteis para detectar peixes em água, mas não excepcionais. Os lobos ópticos eram grandes, confirmando que visão era o sentido primário para a caça. E, curiosamente, as regiões do cerebelo e tronco cerebral, responsáveis por coordenação e equilíbrio, eram proporcionalmente maiores que em terópodes terrestres típicos. Isso sugeria algo extraordinário. Irritator tinha coordenação neural sofisticada para movimentos aquáticos complexos. Não era apenas um dinossauro terrestre que ocasionalmente entrava na água, como um urso moderno. Era um animal altamente adaptado para a vida semiaquática, passando porções significativas de seu tempo imerso. Os dentes forneciam pistas adicionais sobre dieta. Análise microscópica do esmalte dentário revelou padrões de desgaste consistentes com alimentação em presas com escamas e espinhas, não em carne macia de grandes vertebrados terrestres. Alguns dentes mostravam ranhuras longitudinais causadas por peixes lutando enquanto eram segurados, arranhando o esmalte com suas escamas ásperas. Mas mesmo com toda essa anatomia extraordinária sendo revelada, Martil e Frey enfrentavam um problema ético significativo. O fóssil havia sido claramente removido ilegalmente do Brasil. Sob leis brasileiras, todos os fósseis são propriedade da União, patrimônio nacional que não pode ser exportado sem autorização explícita. Este espécime não tinha documentação legal de exportação. Os paleontólogos estavam em uma posição difícil. Cientificamente, tinham a responsabilidade de descrever e nomear esta nova espécie, compartilhando o conhecimento com a comunidade científica global. Mas, eticamente, reconheciam que o fóssil pertencia ao Brasil e deveria eventualmente retornar. Decidiram seguir em frente com a descrição científica, mas deixando claro no artigo publicado que o espécime havia sido obtido ilegalmente
e que advogavam por sua repatriação. E quando chegou a hora de escolher um nome científico para a nova espécie, sua frustração com meses lidando com falsificação inspirou uma escolha incomum. Em 1996, publicaram a descrição formal na revista científica Geologica et Paleontologica. O nome genérico escolhido foi Irritator, derivado do inglês irritation, irritação. O nome específico era Challengerii, em homenagem a Professor Challenger, personagem fictício de Arthur Conan Doyle, conhecido por seu temperamento explosivo. A mensagem era clara: este dinossauro havia irritado profundamente seus descobridores científicos. O artigo descrevia meticulosamente a anatomia craniana, comparava Irritator com outros espinosaurídeos conhecidos e discutia as implicações evolutivas da descoberta, mas também incluía parágrafos duros criticando o comércio ilegal de fósseis e o dano causado por falsificações à pesquisa científica. A comunidade paleontológica internacional reagiu com entusiasmo misto. Cientificamente, Irritator era uma descoberta importante, o primeiro espinosaurídeo definitivo da América do Sul, expandindo dramaticamente a distribuição geográfica conhecida desta família bizarra. Mas muitos sentiram desconforto com o fato de que o holótipo, o espécime que define a espécie, era mantido fora do Brasil. Paleontólogos brasileiros especialmente sentiram essa perda. Alexander Kellner, do Museu Nacional no Rio de Janeiro, e outros cientistas nacionais haviam trabalhado por anos tentando proteger os fósseis da Chapada do Araripe. Viam diariamente como o tráfico internacional esvaziava o patrimônio científico do país. E agora, mesmo após uma nova espécie ser descrita formalmente, o fóssil permanecia na Alemanha. Mas essa descrição inicial era apenas o começo da história científica de Irritator. Nos anos seguintes, mais preparação revelaria detalhes adicionais. E, eventualmente, uma questão fundamental seria respondida: como exatamente Irritator caçava? O que sua anatomia bizarra nos diz sobre comportamento, ecologia e evolução de espinosaurídeos? Nos anos seguintes à descrição inicial, o crânio de Irritator continuou revelando segredos. Novas tecnologias permitiram análises impossíveis nos anos 90. Tomografia computadorizada de alta resolução criou modelos 3D digitais do crânio, permitindo que cientistas examinassem estruturas internas sem mais preparação física. Análises de elementos traço no esmalte dentário forneceram pistas sobre dieta e ambiente, e estudos biomecânicos computadorizados testaram hipóteses sobre como Irritator usava seu crânio incomum durante caça. Em 2002, uma equipe liderada por Hans-Dieter Suess e Eberhard Frey publicou uma análise detalhada da caixa craniana e endocast cerebral de Irritator. Utilizando tomografia CT, criaram um modelo tridimensional do interior do crânio, revelando a forma exata do cérebro, nervos cranianos e vasos sanguíneos. As descobertas foram fascinantes. O nervo olfativo, responsável pelo olfato, era moderadamente desenvolvido, sugerindo que Irritator tinha sentido de cheiro razoável, mas não excepcional. Isso fazia sentido para um predador aquático, já que o olfato funciona mal debaixo d'água. Em contraste, os nervos ópticos eram grandes e robustos, confirmando que visão era o sentido dominante. Mas a descoberta mais intrigante envolvia o ouvido interno. A anatomia dos canais semicirculares, estruturas responsáveis por equilíbrio e orientação espacial, mostrava características incomuns. Os canais eram proporcionalmente maiores que na maioria dos terópodes terrestres, mais semelhantes aos encontrados em crocodilos modernos que passam tempo significativo submersos. Isso sugeria que Irritator tinha equilíbrio e coordenação sofisticados para movimentos tridimensionais em água. Não era apenas capaz de nadar, mas de manobrar agilmente, virando rapidamente para perseguir peixes ou mergulhando para escapar de ameaças. A configuração dos músculos do pescoço, inferida das marcas de inserção no crânio, revelou outra adaptação extraordinária. Irritator possuía músculos cervicais extremamente poderosos, capazes de gerar aceleração lateral da cabeça incrivelmente rápida. Modelos biomecânicos sugeriram que poderia mover o focinho lateralmente em menos de 0,05 segundos,
velocidade comparável a golpes de crocodilos modernos. Essa velocidade era essencial para capturar peixes. Peixes em movimento podem acelerar rapidamente quando detectam predadores. A única maneira de capturá-los é ser mais rápido que seu reflexo de fuga. Irritator havia evoluído exatamente isso: a capacidade de golpear com focinho longo antes que presas pudessem reagir. Os dentes também revelaram segredos sob análise microscópica. O esmalte dentário de Irritator era estruturado de maneira única, com camadas que forneciam combinação de rigidez e flexibilidade. Isso permitia que dentes perfurassem escamas duras de peixes sem quebrar, mas também flexionassem ligeiramente para absorver impacto quando capturavam presas grandes. A análise de isótopos estáveis no esmalte dentário forneceu informações sobre dieta e ambiente. A proporção de isótopos de oxigênio sugeria que Irritator bebia primariamente água doce ou salobra, não água marinha. Isso indicava que, embora o animal pudesse entrar em ambientes costeiros marinhos ocasionalmente, passava a maior parte do tempo em rios, lagoas e estuários. Isótopos de carbono e nitrogênio confirmaram dieta baseada em peixes. A assinatura isotópica era consistente com o consumo de peixes de água doce e salobra, incluindo tanto espécies carnívoras quanto herbívoras. Irritator aparentemente não era exigente quanto a que tipo de peixe comer, desde que fosse peixe. Mas talvez a informação mais valiosa veio de estudos comparativos com outros espinosaurídeos descobertos ao redor do mundo. Nos anos 2000 e 2010, paleontólogos descobriram ou reanalisaram vários parentes de Irritator na África, Ásia e Europa. E essas comparações revelaram que espinosaurídeos representavam uma das radiações evolutivas mais bem-sucedidas e geograficamente dispersas de dinossauros carnívoros. Spinosaurus aegyptiacus do Egito e Marrocos, o gigante da família, alcançava 15 metros de comprimento e pesava potencialmente 7 toneladas. Tinha vela dorsal enorme formada por espinhas neurais alongadas, possivelmente usada para display visual ou termorregulação. Análises recentes de densidade óssea e proporções de membros sugeriram que Spinosaurus era ainda mais aquático que Irritator, possivelmente passando a maior parte da vida na água como crocodilos modernos. Baryonyx walkeri da Inglaterra, descoberto em 1983, foi o primeiro espinosaurídeo bem compreendido. Com cerca de 8 metros de comprimento, tinha proporções mais similares a Irritator. O espécime holótipo preservava conteúdo estomacal fossilizado, incluindo escamas e dentes de peixes, e parcialmente um iguanodon juvenil, provando definitivamente que espinosaurídeos comiam peixes, mas ocasionalmente capturavam presas terrestres oportunisticamente. Sulchomimus tenerensis do Níger, descrito em 1998, era outro gigante com 11 metros de comprimento. Tinha crânio ainda mais alongado que Irritator, com proporções quase grotescas. Os dentes eram extremamente numerosos, mas pequenos, criando uma armadilha de peixe eficiente similar a focinho de gavial. Análises filogenéticas, estudos de relacionamento evolutivo, posicionaram Irritator firmemente dentro da subfamília Spinosaurinae, mais próximo de Spinosaurus e Sigilmassasaurus da África do Norte, do que de Baryonyx e Sulchomimus. Isso tinha implicações fascinantes para a biogeografia. Durante o Cretáceo Inferior, América do Sul e África ainda estavam conectadas no sul através de pontes terrestres intermitentes, embora o Atlântico Sul já estivesse se formando ao norte. Spinossauríneos aparentemente evoluíram na região que hoje é África-América do Sul, antes da separação completa dos continentes. Então se diversificaram em linhagens regionais após o isolamento. Irritator representava a linhagem sul-americana, enquanto Spinosaurus e parentes representavam a linhagem africana. Spinossauríneos aparentemente não conseguiram alcançar a América do Norte, Europa ou Ásia, explicando por que não há espinossauríneos conhecidos dessas regiões. A subfamília estava restrita ao antigo supercontinente Gondwana. Mas por que espinossaurídeos evoluíram piscivória em primeiro lugar? A maioria dos terópodes eram predadores terrestres eficientes caçando outros dinossauros, mamíferos primitivos e répteis.
Por que um grupo abandonaria esse nicho bem-sucedido para perseguir peixes? A resposta provavelmente envolve competição e oportunidade. Durante o Jurássico Tardio e Cretáceo Inferior, grandes terópodes como Alosaurídeos e depois Carcharodontossaurídeos dominavam nichos de superpredador terrestre. Competir diretamente com esses gigantes era difícil para terópodes médios, mas os ambientes aquáticos estavam repletos de peixes abundantes e relativamente pouco explorados por dinossauros. Crocodilos certamente caçavam peixes, mas havia espaço ecológico para predadores adicionais, especialmente predadores maiores e mais ágeis que crocodilos típicos. Espinossaurídeos, essencialmente, tornaram-se os ursos pardos do Mesozoico, predadores oportunistas que podiam caçar tanto em terra quanto na água, mas especializados primariamente em piscivoria. E essa estratégia funcionou espetacularmente bem por pelo menos 50 milhões de anos, do Barremiano ao Cenomaniano. Mas como todos os dinossauros não avianos, espinossaurídeos eventualmente se extinguiram. O último espinossaurídeo conhecido viveu há cerca de 93 milhões de anos, durante o Cenomaniano tardio do Cretáceo Superior. Irritator, vivendo há cerca de 110 milhões de anos, estava no meio da história evolutiva da família. O que causou a extinção dos espinossaurídeos permanece incerto. Mudanças climáticas, alterações nos níveis do mar, competição com crocodilos cada vez mais diversos, ou simplesmente má sorte evolutiva, podem todos ter contribuído. Mas por dezenas de milhões de anos, eles foram os pescadores supremos do mundo mesozoico. E agora, mais de 110 milhões de anos após a morte do indivíduo, que se tornaria o holótipo de Irritator challengeri, cientistas finalmente haviam restaurado sua verdadeira anatomia, removendo camadas de falsificação para revelar o predador aquático extraordinário por baixo. Mas a história ainda não havia terminado, porque a questão da repatriação permanecia não resolvida, e paleontólogos brasileiros não haviam esquecido que este tesouro nacional estava sendo mantido no exterior. Antes de continuarmos com a batalha pela repatriação deste fóssil roubado, quero que você saiba que este vídeo é apenas uma das histórias incríveis da nossa playlist Brasil Pré-Histórico. Se você está indignado com o que aconteceu ao Irritator, se quer conhecer outros dinossauros brasileiros que quase perdemos para o tráfico internacional, e se quer entender como cientistas brasileiros lutam diariamente para proteger nosso patrimônio paleontológico, inscreva-se agora no canal. Cada like, cada compartilhamento, cada comentário ajuda a espalhar a conscientização sobre crimes contra a nossa história natural. E acredite, a história da repatriação do Irritator que você está prestes a descobrir vai te emocionar. Ative o sininho, porque estamos produzindo uma série completa sobre os dinossauros perdidos e encontrados do Brasil. Agora, vamos voltar para 110 milhões de anos atrás e ver exatamente como este predador extraordinário caçava. Amanhecer na Chapada do Araripe Cretácea. O sol nascente ilumina as águas calmas de uma lagoa costeira, criando reflexos dourados na superfície. A maré está baixa, expondo praias de lama rica em nutrientes onde pequenos crustáceos, vermes e moluscos se alimentam dos detritos da noite anterior. E nas águas rasas próximas à margem, cardumes de Vinctifer, peixes predadores de meio metro, caçam os cardumes menores de Dastilbe. Uma sombra longa se projeta sobre a água. Irritator, com seus 7 metros de comprimento e 1 tonelada de peso, move-se silenciosamente pela margem. Suas patas traseiras robustas, cada uma terminando em 3 garras afiadas, afundam levemente na lama. A cauda longa, representando quase metade do comprimento corporal, balança suavemente para manter equilíbrio enquanto o animal se move. O pescoço, mais longo e flexível que na maioria dos terópodes, permite que a cabeça se mova independentemente do corpo. Os olhos posicionados alto no crânio escaneiam constantemente a superfície da água, procurando os movimentos característicos que delatam presença de peixes. As narinas, posicionadas posteriormente, permanecem acima da água mesmo quando o focinho longo está parcialmente submerso. Irritator para. Algo chamou sua atenção.
A cerca de 3 metros da margem, a água está agitada. Um cardume de Vinctifer está encurralando presas menores contra as águas rasas, técnica de caça comum em peixes predadores. Os Vinctifer estão tão focados em suas próprias presas que não percebem o predador muito maior observando de cima. O dinossauro entra na água lentamente, sem movimentos bruscos que criariam ondas reveladoras. Irritator para novamente. Esta é a profundidade ideal, rasa o suficiente para tração firme no fundo, mas profunda o suficiente para movimentos do focinho submerso. Os músculos do pescoço se tensionam. A cabeça inclina ligeiramente. Os olhos fixam em um Vinctifer específico. Um indivíduo ligeiramente maior que os outros, provavelmente o líder do cardume. E então, em uma explosão de movimento mais rápida que um piscar humano, o focinho longo mergulha. As mandíbulas se abrem no último instante antes do impacto. Os dentes cônicos perfuram o corpo do peixe logo atrás das guelras, zona onde a armadura de escamas é mais fina. O Vinctifer se debate violentamente, mas os dentes curvos para trás, funcionando como farpas, impedem escape. Quanto mais o peixe luta, mais profundamente os dentes penetram. Irritator levanta a cabeça acima da superfície em um movimento fluido. O peixe de 2 quilos continua se debatendo, espalhando gotas de água. Mas o dinossauro simplesmente abre ligeiramente as mandíbulas, reposiciona o peixe com movimentos da língua e garganta e então engole a presa inteira com 3 movimentos peristálticos poderosos. O processo inteiro, da detecção à ingestão, levou menos de 5 segundos. É eficiência brutal refinada por milhões de anos de evolução. E Irritator não está satisfeito. Um peixe de 2 quilos é apenas um lanche para um predador de 1 tonelada. Ele precisa capturar mais 10 ou 15 peixes similares apenas para atender necessidades calóricas diárias. O resto do cardume de Vinctifer dispersou ao ver seu líder ser capturado. Mas Irritator não está preocupado. Esta lagoa tem quilômetros de extensão e está repleta de peixes. Ele simplesmente se move para outro local, mais adiante ao longo da margem, onde outro cardume inevitavelmente estará caçando. 3 horas depois, no meio da manhã, Irritator já capturou 12 peixes de tamanhos variados. Seu estômago, localizado no centro do corpo, logo à frente das pernas traseiras, está agora moderadamente cheio. As contrações peristálticas esmagam os peixes, quebrando ossos e escamas, misturando tudo em uma pasta semi-digerida que será gradualmente absorvida. Mas a vida de Irritator não é apenas caçar peixes em águas rasas. Ele também enfrenta perigos. Outros predadores compartilham este ambiente. Nas águas mais profundas da lagoa, crocodilos marinhos gigantes, alguns alcançando 8 metros de comprimento, patrulham. Eles são maiores e mais aquáticos que Irritator, e embora normalmente caçem peixes e tartarugas marinhas, não hesitariam em atacar um espinossaurídeo descuidado. Nas florestas adjacentes à lagoa, terópodes terrestres ocasionalmente aparecem. Carcharodontossaurídeos de porte médio, parentes distantes do gigante Giganotosaurus da Argentina, caçam iguanodontídeos e outros dinossauros herbívoros. Embora normalmente ignorem Irritator, um indivíduo velho ou ferido poderia parecer presa fácil. E dos céus, pterossauros gigantes observam. Tropeognathus, com 9 metros de envergadura, ocasionalmente compete por peixes nas mesmas águas. Embora não sejam ameaça física direta para Irritator adulto, podem roubar peixes recém-capturados se o dinossauro baixar a guarda. Durante a estação seca, a vida fica dramaticamente mais difícil. Os níveis de água nas lagoas caem. Muitas lagoas menores secam completamente, forçando peixes a migrar para corpos d'água maiores. A concentração de predadores aumenta conforme todos convergem para as poucas lagoas permanentes. Competição por alimento se intensifica. É durante essas crises que Irritator deve demonstrar versatilidade. Embora especializado em piscivória, não pode ser completamente dependente de peixes abundantes. Evidências de outros espinossaurídeos
mostram que podiam caçar presas terrestres ocasionalmente. O espécime de Baryonyx da Inglaterra preservou não apenas escamas de peixe, mas também ossos parciais de um iguanodon juvenil no estômago. Irritator provavelmente exibia comportamento similar. Quando peixes eram escassos, poderia emboscar pequenos dinossauros herbívoros que vinham beber nas margens. Poderia capturar pterossauros que pousavam muito próximos à água. Poderia até mesmo consumir carniça quando disponível, algo que muitos predadores modernos fazem para suplementar dieta. Mas essa versatilidade tinha limites. As garras das mãos de Irritator, embora grandes, não eram tão robustas quanto as de terópodes terrestres especializados. O focinho longo, perfeito para capturar peixes, era relativamente frágil comparado aos crânios curtos e poderosos de carnívoros como Tyrannosaurídeos ou Abelisaurídeos. Em confronto direto com predadores terrestres especializados de tamanho similar, Irritator provavelmente perderia. A estratégia evolutiva de Irritator era evitar competição direta, não vencê-la. Ao especializar-se em recursos aquáticos, explorava uma fonte de alimento abundante, mas subexplorada por outros dinossauros. Isso permitia coexistência com predadores terrestres, cada grupo ocupando seu próprio nicho ecológico. E essa estratégia funcionou. Espinosaurídeos prosperaram por dezenas de milhões de anos em múltiplos continentes. Irritator, especificamente, representa uma linhagem bem-sucedida que dominou ambientes costeiros do Nordeste brasileiro durante todo o Aptiano e Albiano do Cretáceo Inferior. Eventualmente, mudanças ambientais eliminariam espinosaurídeos da Terra, mas durante sua época, eram tão bem adaptados, tão perfeitamente adequados a seus nichos aquáticos, quanto qualquer predador antes ou depois. Irritator Challengeri não era apenas um dinossauro que comia peixe, era a expressão suprema de dezenas de milhões de anos de evolução direcionada. Um pescador letal cuja anatomia bizarra fazia perfeito sentido no contexto de seu estilo de vida. E agora, 110 milhões de anos após sua extinção, após sobreviver tráfico, falsificação e quase ser perdido para a ciência, Irritator finalmente receberia uma chance de retornar à sua terra natal. Mas essa jornada de repatriação seria tão dramática quanto a jornada científica que revelou sua verdadeira natureza. Para entender completamente quão extraordinário Irritator era e por que sua descoberta foi tão importante, precisamos olhar para a família maior da qual ele fazia parte, Spinosauridae, possivelmente o grupo mais bizarro e mal compreendido de todos os dinossauros terópodes. A história da família Spinosauridae começa em 1912, quando o paleontólogo alemão Ernst Stromer von Reichenbach descobriu ossos extraordinários no Egito, na formação Barraria. O que ele encontrou desafiava todas as expectativas sobre a anatomia de dinossauros carnívoros. Vértebras com espinhas neurais alongadas, algumas alcançando 1,65 metros de altura. Um crânio parcial com focinho estreito e dentes cônicos, completamente diferente de qualquer terópode conhecido. Stromer nomeou a criatura Spinosaurus aegyptiacus em 1915, lagarto espinhoso do Egito. Mas a anatomia era tão incomum que muitos paleontólogos da época questionaram se os ossos realmente pertenciam a um único animal. As espinhas neurais gigantes pareciam pertencer a algum tipo de saurópode ou dinossauro ornitísquio, não a um carnívoro. O crânio alongado parecia pertencer a um crocodilo, não a um dinossauro. Mas Stromer estava correto. Todos os ossos pertenciam a um único animal extraordinário. Um superpredador que crescia até 15 metros de comprimento e pesava potencialmente 7 toneladas, rivalizando Tyrannosaurus rex em tamanho. As espinhas neurais formavam uma vela dorsal massiva, cuja função exata permanece debatida até hoje. Termorregulação? Display visual para atrair parceiros? Armazenamento de gordura para períodos de escassez? Provavelmente uma combinação de todos esses fatores. Tragicamente, os espécimes originais de Spinosaurus foram destruídos durante bombardeio aliado em Munique, em 1944,
durante a Segunda Guerra Mundial. Por décadas, Spinosaurus era conhecido apenas através de desenhos e descrições de Stromer. A criatura tornou-se quase mítica, um dinossauro que existiu, mas cujos restos físicos haviam sido perdidos. A história de Spinosauridae ficou silenciosa por décadas. Então, em 1983, veio uma descoberta revolucionária que reacenderia interesse na família. Em uma pedreira de argila perto de Dorking, Inglaterra, caçador de fósseis amador, William Walker, descobriu uma garra enorme, medindo 31 centímetros de comprimento. A garra levou à descoberta de um esqueleto parcial de um terópode com anatomia surpreendentemente similar a Spinosaurus. Paleontólogos Alan Charig e Angela Milner, do Museu de História Natural de Londres, estudaram o espécime e, em 1986, o nomearam Baryonyx walkeri, garra pesada de Walker. O crânio era longo e estreito com dentes cônicos. As garras das mãos eram enormes. E, mais revelador, o conteúdo estomacal preservava escamas de peixe e dentes de um iguanodon juvenil. Pela primeira vez, havia evidência direta de dieta em espinosaurídeo. Eles comiam peixes, mas também, ocasionalmente, capturavam presas terrestres. Baryonyx não tinha vela dorsal como Spinosaurus, mas claramente pertencia à mesma família. A descoberta abriu caminho para reconhecer outros espinosaurídeos que haviam sido mal identificados ou incompletamente compreendidos. Em 1998, paleontólogo Paul Sereno anunciou descoberta de Suchomimus tenerensis, no Níger, África. Este espinosaurídeo de 11 metros tinha crânio ainda mais alongado que Baryonyx, com proporções quase grotescas. O focinho era comprimido lateralmente como o gavial moderno, e a mandíbula inferior tinha mais de 100 dentes pequenos e cônicos, criando uma armadilha de peixe extraordinariamente eficiente. Suchomimus também possuía vela dorsal, embora menos extrema que Spinosaurus. A descoberta confirmou que velas eram características de alguns espinosaurídeos, mas não todos, sugerindo que diferentes linhagens dentro da família evoluíram soluções diferentes para problemas similares. A descrição de Irritator challengeri em 1996 foi crucial porque estabeleceu presença definitiva de espinosaurídeos na América do Sul. Antes disso, a família era conhecida apenas da África e Europa, levando alguns paleontólogos a especular que espinosaurídeos eram restritos ao hemisfério leste de Pangeia. Irritator provou que a distribuição era muito mais ampla. Nos anos 2000 e 2010, espinosaurídeos adicionais foram descobertos ou reanalisados, preenchendo lacunas na história evolutiva da família. Sigilmassasaurus do Marrocos, conhecido desde 1996, mas controverso, foi confirmado como espinosaurídeo distinto em 2020. Ichthyovenator do Laos, descrito em 2012, foi o primeiro espinosaurídeo definitivo da Ásia, expandindo ainda mais a distribuição geográfica. Oxalaia quilombensis, descrito por Alexander Kellner em 2011, com base em fragmentos do Maranhão, Brasil, tornou-se o segundo espinosaurídeo brasileiro confirmado. Embora conhecido apenas de ossos faciais, era claramente um animal grande, potencialmente tão grande quanto Spinosaurus. Análises filogenéticas modernas dividem Spinosauridae em duas subfamílias, Baryonychinae, incluindo Baryonyx e Suchomimus, caracterizados por crânios ligeiramente menos especializados e ausência de velas dorsais extremas, e Spinosaurinae, incluindo Spinosaurus, Sigilmassasaurus, Irritator e Oxalaia, caracterizados por crânios mais alongados e velas dorsais mais desenvolvidas. Mas a descoberta mais revolucionária sobre espinosaurídeos veio em 2014, quando Nizar Ibrahim e colegas publicaram nova análise de Spinosaurus baseada em espécimes recém-descobertos no Marrocos. O que revelaram chocou a comunidade paleontológica. Spinosaurus era ainda mais aquático do que previamente imaginado. As patas traseiras eram curtas e robustas, não longas e ágeis como em terópodes terrestres típicos. Os pés eram grandes, possivelmente palmados. A cauda, revelada em 2020 por Ibrahim e equipe, tinha espinhas neurais e emais alongadas, criando estrutura semelhante a remo,
ideal para a propulsão aquática. A densidade óssea era alta, fornecendo lastro para a submersão, similar a pinguins e hipopótamos modernos. A conclusão era radical. Spinosaurus não era apenas um dinossauro que ocasionalmente entrava na água para pescar. Era um animal semi-aquático que passava a maior parte da vida na água. Possivelmente o dinossauro mais aquático que já existiu. Era essencialmente o equivalente mesozoico de um crocodilo gigante ou urso polar. Essa interpretação permanece controversa. Alguns paleontólogos argumentam que as proporções reconstruídas são exageradas, que Spinosaurus era primariamente terrestre, mas com adaptações aquáticas, mais como garças modernas que como crocodilos. Debates continuam, mas consenso está emergindo que Spinosaurideus representavam graus variados de adaptação aquática. Irritator provavelmente estava no meio desse espectro. Mais aquático que a maioria dos terópodes, passando horas vadear águas rasas e ocasionalmente nadando em águas mais profundas, mas ainda fundamentalmente capaz de locomoção terrestre eficiente. Spinosaurus estava em uma extremidade, altamente aquático. Baryonyx estava na outra extremidade, mais terrestre, mas ainda pescador ativo. Essa diversidade de estratégias ecológicas dentro de uma única família é fascinante. Mostra como a evolução pode moldar linhagens relacionadas em direções radicalmente diferentes, quando diferentes populações enfrentam diferentes pressões seletivas. Spinosaurideus africanos em ambientes marinhos profundos evoluíram maior aquaticidade. Spinosaurideus europeus em rios e lagos desenvolveram estratégias intermediárias. Spinosaurideus brasileiros em lagoas costeiras encontraram seu próprio equilíbrio. Mas por que Spinosaurideus eventualmente se extinguiram? Por que, após 50 milhões de anos de sucesso evolutivo, desapareceram completamente no Cenomaniano tardio, cerca de 93 milhões de anos atrás, deixando apenas crocodilos verdadeiros como pescadores grandes nos ecossistemas subsequentes? A resposta provavelmente envolve múltiplos fatores. Mudanças no nível do mar durante o Cenomaniano alteraram dramaticamente ambientes costeiros. Grandes áreas de habitat de água rasa foram inundadas por transgressões marinhas, enquanto outras foram expostas por regressões. Spinosaurideus, altamente especializados para ambientes específicos, podem ter tido dificuldade adaptando-se rapidamente. Competição com crocodilos também pode ter sido fator. Durante o Cretáceo Superior, crocodilos tornaram-se cada vez mais diversos e especializados. Alguns desenvolveram anatomias surpreendentemente similares a Spinosaurideus, com focinhos alongados e dentes cônicos para a piscivoria. Esses crocodilos, sendo menores e mais eficientes metabolicamente, podem ter superado Spinosaurideus em ambientes onde recursos eram limitados. Mudanças nas comunidades de peixes também podem ter contribuído. Teleósteos, peixes ósseos modernos, estavam diversificando rapidamente durante o Cretáceo. Eles eram geralmente menores, mais ágeis e mais difíceis de capturar que peixes mais primitivos. Spinosaurideus, otimizados para capturar peixes maiores e mais lentos do Jurássico e Cretáceo inicial, podem ter tido dificuldade ajustando técnicas de caça. Qualquer que seja a combinação exata de fatores, Spinosaurideus desapareceram, mas por dezenas de milhões de anos foram componentes essenciais de ecossistemas costeiros globais, pescadores supremos que não tinham paralelo no mundo moderno. Irritator challengeri, descoberto e quase perdido no final do século XX, representa nossa janela para esse mundo perdido. Mas a história de Irritator ainda tinha um capítulo final não escrito. O Irritator challengeri é um dos dinossauros mais importantes já encontrados em solo brasileiro. Não por uma trajetória diplomática ou política, mas pela sua história real, uma descoberta científica que começou com fraude, contrabando e desmontou uma farsa internacional. Seu holótipo foi encontrado por trabalhadores locais na Chapada do Araripe, no Ceará, dentro da famosa Formação Santana, um dos sítios fossilíferos mais ricos do planeta. Como acontece com muitos fósseis da região, o exemplar foi vendido ilegalmente para o exterior
chegando à Alemanha gravemente adulterado com gesso e partes inventadas para aumentar seu valor no mercado negro. Desde então, o Irritator se tornou um marco científico. Ele ampliou o entendimento sobre os espinosaurídeos e colocou o Brasil de forma definitiva no mapa da paleontologia mundial. Sua combinação de dentes cônicos, crânio estreito e provável dieta piscívora o aproximam de animais como espinossauros e suchomimus, conectando a fauna do Cretáceo brasileiro com grandes predadores semiaquáticos de outras partes do mundo. O caso do Irritator também expôs um problema grave: o tráfico internacional de fósseis brasileiros. A Chapada do Araripe, reconhecida pela Unesco como Geoparque, é protegida por lei, mas ainda sofre com extração ilegal e venda clandestina para mercados estrangeiros. O mesmo destino ocorreu com outros fósseis brasileiros pterossauros, peixes, plantas e até o espinosaurídeo Angaturama, criando lacunas no patrimônio científico nacional. Apesar disso, a paleontologia brasileira tem crescido. Pesquisadores nacionais têm descrito novas espécies, reconstruído a fauna do Cretáceo local e lutado para proteger a região. Instituições como o Museu Nacional e a Universidade Federal do Rio de Janeiro vêm formando novas gerações de paleontólogos e enfrentando a realidade complexa que envolve preservação, ciência e patrimônio. Hoje, o Irritator Challengeri permanece na Alemanha, como resultado de um passado marcado por contrabando, mas seu impacto é indiscutível. Ele é um símbolo da riqueza fóssil brasileira e um lembrete da importância da proteção do nosso patrimônio. Não por discursos políticos, mas por aquilo que o Brasil realmente possui: uma das janelas mais extraordinárias para a vida pré-histórica já registradas no planeta. Se a jornada de Irritator te emocionou, se você ficou indignado com o tráfico de fósseis e inspirado pela luta pela repatriação, por favor, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Cada compartilhamento espalha conscientização sobre proteção do patrimônio paleontológico brasileiro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios da playlist Brasil Pré-Histórico, onde contaremos histórias de outros dinossauros brasileiros extraordinários. Nos comentários, conte-nos: você conhecia a história do Irritator? O que você acha sobre tráfico internacional de fósseis? Sua voz importa nessa conversa. E se você quer apoiar ainda mais nosso trabalho de divulgação científica, considere tornar-se membro do canal. Cada contribuição nos ajuda a produzir conteúdo de qualidade sobre paleontologia brasileira. Obrigado por assistir, por se importar com nossos dinossauros e por fazer parte dessa jornada para proteger 110 milhões de anos de história brasileira. Até a próxima descoberta paleontológica.